gente, passando aqui rapidinho, porque eu tô com uma faringite, não tô conseguindo falar muito. Mas eu recebi uma reportagem para você que tá querendo vir para Portugal. Presta bem atenção nessa reportagem. Eu bato muito nessa tecla aqui no canal, porque quem veio para Portugal de 5 anos para cá encontra um país anterior a 5 anos é outro completamente diferente, tá? Então, são épocas totalmente diferentes de Portugal. E Portugal está ficando cada vez pior, tá? Então presta atenção nesse vídeo e venha preparado. Vamos analisar o tema com a ajuda da advogada Fernanda Moura. Está connosco em estúdio. Boa noite, seja muito bem-vinda ao Fala Portugal. Deixa-me começar por lhe perguntar, tem conhecimento destes casos e que características, com que problemas é que lidam estas pessoas? Tenho sim, na verdade eu fico super triste de ouvir um caso desse, não só como brasileira, mas quanto advogada de imigração. A gente sabe o quanto é importante o planejamento migratório, reserva financeira, e quando a gente sabe de casos assim, a gente sabe que são pessoas que mesmo acreditaram em má informações, em coisas que viram na internet. Então, tenho sim lidado com muita gente que vem sem informação adequada. Quando chegam aqui, pedem ajuda, pedem socorro, porque não se planejaram, não têm noção do que realmente se passa no país. Não prepararam a viagem, muitas delas Nada. vêm apenas com a roupa do corpo? Sim. É isso que acontece muitas vezes? Muitas vezes a pessoa vem, às vezes, com o valor equivalente a um salário mínimo português. Imagina, esse é o valor que ela não conseguiria nem arrendar alguma coisa, nem dar de calção, nem as antecipações de renda que ela teria que dar. Então vem mesmo sem nenhum preparo, nem financeiro, e muitas vezes sem um preparo psicológico, que é o que acontece quando chega em Portugal. Mas é esse o principal problema para estarmos a ver um aumento destes casos, deste fenómeno, ou tem também a ver com o aumento do custo de vida? Eu acho que é uma soma desses dois fatores. Óbvio que quem veio há 5 anos atrás teve uma realidade diferente de quem vem agora. Então, muitas vezes, as pessoas que falam na internet são pessoas que vieram há um tempo atrás. Isso também acontece. E as pessoas vêm com uma realidade achando que um certo valor, por exemplo, 600, 700 euros, consegue viver bem, tranquilamente aqui em Portugal, quando a gente sabe que, na realidade, com a inflação, com o aumento dos valores dos arrendamentos, isso é uma realidade distante do que está acontecendo agora. Então, elas são pegas de surpresa por informações que viram na internet muitas vezes. Temos ouvido que há mesmo pessoas sem abrigo, algumas queixam-se também de alguns casos de discriminação, outras passam por processos de violência doméstica. São casos que também têm chegado até si? Chegam, as pessoas, é o que eu digo, as pessoas chegam aqui, mesmo desamparadas depois de um tempo, sem o planejamento, tanto financeiro quanto psicológico. Então, estão diante de situações que não estavam à espera, mesmo de fome, vêm com filhos pequenos às vezes, vendem tudo no Brasil, por exemplo, à procura de um sonho. E quando chegam aqui e veem que a realidade é outra, se desesperam e às vezes passam por situações de violência doméstica, passam a não ter lugar para morar, ficam no aeroporto, pedem ajuda no consulado. Muitas vezes a família no Brasil tem que se juntar para pelo menos pagar a passagem para a pessoa voltar. Então, sim, isso infelizmente acontece. Daí a necessidade de um bom planejamento. Para prevenir, naturalmente, esse conselho que já deixou, planear bem, mas quem já não vai a tempo de o fazer e quer, de facto, regressar ao Brasil, de que forma é que deve proceder? A quem é que deve, de facto, pedir ajuda? Claro, é o que eu estou dizendo. Muitas vezes, infelizmente, a família é a pessoa que você tem que recorrer, ou então mesmo dessas organizações, como a gente viu na matéria, que faz realmente com que as pessoas voltem para o seu país de origem, com auxílio à passagem de volta, ao alimento, pelo menos para conseguirem regressar para o seu país, para a sua pátria-mãe, né, que a gente fala. Mas está uma situação muito complicada. Muitas pessoas... O Estado brasileiro, nestas situações, não tem a obrigação de pagar a viagem. A gente viu que o consulado realmente lavou as mãos, como a gente diz, não é? Disse que não tem mesmo orçamento para isso, nem tem competência para isso. Então, a gente precisa das entidades para ajudarem nesse momento. O Programa de Apoio ao Retorno Voluntário e à Reintegração, que é uma parceria entre o Governo português e a Organização Internacional para as Migrações, é uma forma? Quer explicar um pouco como é que as pessoas podem aceder? Normalmente é essa exatamente que eu indico. Você preenche um formulário e fala, olha, realmente eu não tenho condições financeiras de voltar para o meu país. Então, eles analisam e se eles verem que a pessoa realmente não tem condições, eles retornam para o país de origem, sendo que depois tem que ficar pelo menos 1 ano, 3 anos às vezes, sem poder regressar para Portugal. Então, é realmente, para pedir essa ajuda, é quem realmente precisa e quem realmente não tem condições financeiras de ficar aqui em Portugal.
Como é que se explica que muita gente não tenha conseguido emprego? Por exemplo, há casos de desempregados numa altura em que Portugal até tem uma taxa de desemprego baixa? Sim, acontece que muitas pessoas vêm para cá de forma ilegal. O que significa isso? Vêm sem visto de residência. Chegando aqui, elas não têm a autorização de residência nem para morar e nem para trabalhar. Então, as empresas não querem contratar pessoas que estão, entre aspas, como é óbvio, à margem da sociedade, que estão sem a documentação que é exigida. E esse então, tipo de documentação e de preparação de que falava inicialmente que é preciso garantir. Claro que sim. Já vir de forma legal para o país vai facilitar e muito a vida de quem chega aqui. Muito bem. Fernanda Moura, obrigada pelos seus esclarecimentos. Boa noite. Boa noite.